Olá, meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa oportunidade tão maravilhosa. Eu sou Adonias Carvalho e vou te contar algo importante para a tua vida. Vem comigo! Acima dos montes, das dificuldades, tu és meu refúgio, minha fortaleza, em ti confiarei. E nesta série tão especial, estou trazendo mais uma palavra de fé para você. E nós vamos ler o livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 17 e no versículo 18 até o 19. E a palavra de Deus, ela me encoraja a te falar da seguinte forma: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm em abundância, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: porque contra o céu, meu pai, eu pequei, e também contra ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Faz-me como apenas um dos teus servos. Que leitura maravilhosa! Que palavra abençoada é esta palavra que Deus tem para a sua vida, amados. E esta passagem está escrita no livro de Lucas, capítulo 15. Aliás, o livro de Lucas, no capítulo 15, ela fala de mais duas parábolas antes desta. Esta é a parábola do filho pródigo. Mas antes, este capítulo 15, Lucas relata a respeito de três parábolas. A primeira parábola, ele fala da parábola da ovelha perdida. Em segundo, ele relata a parábola da dracma perdida. E em terceiro, ele relata a parábola do filho pródigo. As três parábolas neste capítulo 15 do livro de Lucas está falando do valor que tem a sua vida. Porque a primeira parábola, ela fala da ovelha perdida. E conta a história, Jesus conta essa história para escribas e fariseus, publicanos. E naquela época, os publicanos eram como os grandes senhores ricos da época, que cobravam impostos caros demais. Zaqueu era um dele. E toda esse tipo de gente estavam ali junto com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei, tentando pegar Jesus em uma de suas falas, como se talvez eles achassem que fosse contraditórias. E quando eles se ajuntam, eles começam a murmurar e começam a dizer: quem é este homem que está dizendo que é filho de Deus e que agora se assenta com os pobres, com os pecadores, come com os pobres, come com os pecadores e ainda se acha filho de Deus? E Jesus, ouvindo tudo aquilo, porque ele conhece a intenção do homem, Jesus conta essas três parábolas. Jesus conta essas parábolas querendo fazer aquele tipo de gente entender o valor estimável que tem a minha vida, que tem a sua vida, que tem todos e são conhecidos como filhos de Deus. E quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida, ele diz: qual homem dentre vós tendo 100 ovelhas, e no dia seguinte, contando as 100 ovelhas, percebe que só existe 99 e a outra ficou perdida,
e não vai atrás, e quando encontrar, não coloca nos ombros e não traz de volta para sua casa. E além disso, não comemora com grande júbilo, porque encontrou a ovelha perdida. O significado espiritual desta palavra é que Jesus está falando a respeito do cristão, está falando de você. Jesus está dizendo que ele tem muitas ovelhas, ele tem muitos filhos, e uma só ele não quer perder. E que se por acaso uma cair, uma se desviar, ele vai atrás. Ele envia os seus servos para ir atrás, para buscar e trazer de volta para o aprisco, porque o lobo, o devorador, está fora do aprisco. O inimigo está em nosso derredor o tempo todo e nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar com os ouvidos inclinados para Deus, com o nosso clamor a Deus e com nossos olhos abertos, atentos, vigiando 24 horas, para que nós não venhamos sair da presença de Deus. Mas se por acaso você sair deste aprisco, você sair da presença de Deus, Deus está dizendo que Ele tentará te resgatar, e dependendo de você, Ele vai trazer você de volta, e além de trazer, vai comemorar com grande júbilo. Essa é a palavra que Deus tem para você na parábola da ovelha perdida. E na segunda parábola, que é da dracma perdida, Lucas escreve dizendo que uma mulher perdeu uma dracma dentro de casa. E agora ela tenta procurar essa dracma. O que é dracma? Dracma na época, amados, era uma moeda de um valor imensurável, um valor altíssimo. Era uma moeda muito valiosa, uma moeda grega. E ela perdeu essa dracma. E ela começou a procurar dentro de casa e a encontrou a dracma. E ao encontrar a dracma, ela também festejou. E o sentido espiritual dessa palavra para você, Deus quer dizer que você tem um valor estimável. O valor que você tem, nada pode ser maior do que este valor para Deus. Você pode achar que tem valor para a sua família. Você pode achar que tem valor para o seu filho. Você pode achar que tem valor para o seu amigo, para o seu chefe de trabalho. Mas o valor que você tem é imensurável para com o amor de Deus. O valor que você tem para com Deus é um valor que não se pode medir, não se pode contar. Não é como amor de pai, não é como amor de mãe, não é como amor de amigo. Não! A palavra de Deus diz no livro de Isaías que ainda que uma mãe se esquecer do seu filho, que se compadeça dentro do seu ventre, eu jamais, todavia eu me esquecerei de ti. Jamais o Senhor vai se esquecer de ti. Pode até uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus jamais vai se esquecer de ti. Sabe por quê? Porque você tem valor. Há um hino que diz que o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Nada pode comprar o valor que você tem. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Você é uma pessoa amada por Deus. Você é uma pessoa importantíssima para Deus. Ainda mais, quantos os filhos rebeldes, até mesmo estes, têm valor para Deus. Todo pai tem um filho rebelde, mas mesmo assim não deixa de amar. Uma mãe tem um filho que matou, que é viciado em droga e que está preso. Mas todo dia a mãe está lá na porta
Se você procurar para ela, se ela concorda com o que ele fez, ela diz que não, mas nunca deixou de amar. É assim Deus para com os filhos rebeldes. Deus o ama da mesma forma. Por quê? Porque tem um estimável valor. Essa é a segunda parábola que Lucas escreve no capítulo 5. A parábola da dracma perdida. A parábola que tem o valor. A primeira parábola nós falamos do valor do cristão. Foi simbolizado pela ovelha perdida. E agora Deus, Jesus, quer mostrar o valor que você tem através de uma moeda muito valiosa da época, a dracma. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Olha só, entenda. Primeiro, Deus faz uma simulação com uma ovelha, fazendo com que eu e você precisamos entender que nós somos rebanhos dele. E ele é o nosso pastor. E nada vai nos faltar, assim diz o salmista. Na segunda parábola, ele agora fala do valor, que é da dracma. Fala de um valor imensurável. E agora ele faz você entender na terceira parábola, falando de um filho que se perdeu, a parábola do filho pródigo. Ele fala, amados, glória a Deus, aleluia, de um filho que pediu parte da sua herança. Ele vivia lá dentro da casa do pai dele. Tinha ele, outro irmão, conta a Bíblia, do pai. E agora o filho pede parte da sua herança porque queria ganhar o mundo. E o pai, ele dá tudo que o filho quer. E parte o filho rico da sua casa. Mas quando ele chega no mundo, ele falha, ele erra, ele peca, mas ainda com dinheiro. E quando você tem dinheiro, você tem amigos. Quando você tem dinheiro, você tem todo tipo de gente em sua volta. Quando você tem dinheiro, você tem felicidade. Quando você tem dinheiro, você tem amor. Mas com um detalhe: passageiro. No momento em que o dinheiro acaba, acabou o amor. No momento em que o dinheiro acaba, acabou a amizade. No momento em que o dinheiro acaba, acabou a felicidade que você achava que era eterna. Mas não é. A única felicidade eterna se chama Jesus de Nazaré. Essa é a felicidade eterna. É o amor eterno. É o amigo eterno. Nada pode colocar Jesus fora do convívio que ele tem com você. Nada pode separar o amor de Deus, nem separar você do amor de Deus. O dinheiro não pode comprar o amor de Deus. O dinheiro pode comprar coisas terrenas. O dinheiro pode comprar até mesmo casas, carros. Mas o final disso é o dinheiro que também vai comprar o caixão onde acontecerá o velório. Aí o problema não era quando você estava em vida. O problema é depois que você passa dessa vida para a próxima. Não estou dizendo, escute, não estou dizendo que é pecado alguém ser rico. O pecado é deixar a riqueza subir para a cabeça. Não é pecado você ter uma casa bonita. O pecado é você ter uma casa bonita e não ter Deus na sua vida. Não é pecado você colocar dinheiro no seu bolso. Pecado é você colocar o dinheiro no seu coração, acima de tudo e de todos, pisando, massacrando a dignidade, o respeito, a fidelidade. Esse é o maior pecado. É um pecado do qual muitas pessoas ricas conseguem trazer dentro de si. Por quê? Porque quanto mais tem, mais quer ganhar. É por isso que Jesus se juntava com os pobres.
E é por isso que muitas pessoas ricas da época não abandonavam as suas riquezas para seguir a Jesus Cristo. Lembra-se do jovem rico? O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: honra teu pai e tua mãe. Ele disse: eu já faço isso desde a minha mocidade. Jesus diz: então vende tudo que tu tens e me segue. Mas aí ele vira as costas e vai embora. O que Deus tem para a sua vida é maior do que o dinheiro. O que Deus tem para a sua vida é maior que a felicidade terrena. É uma felicidade eterna. Amados, e quando o filho pródigo perde tudo, ele agora percebe que as pessoas começam a se afastar dele. Os amigos começam a sair da sua vida. O amor começa a sair da sua vida, porque diz a palavra que ele pecou contra os céus e contra a terra, até mesmo em prostíbulos, amizades falsas, amor falso, amor mentiroso. Tudo se afasta. Diz a palavra que ele chega a padecer muita necessidade. Diz a palavra que ele passa a sentir muita fome e agora vai trabalhar em uma fazenda de porcos. E com tanta fome, ele desejava comer o que os porcos estavam comendo. Você sabe o significado de porco na Bíblia? Porco é um animal sujo. Porco, ele começa a comer as suas próprias fezes. Porco gosta de lama. No sentido espiritual, isso chama-se morte espiritual, sujeira espiritual, pobreza espiritual. Saia dessa pobreza espiritual. Saia desse laço de morte espiritual. Porque o inimigo está tentando roubar tudo que você tem de mais valor. O inimigo está tentando te tirar do convívio da sua casa, do convívio, do aconchego da sua família, para fazer você ganhar um mundo falso, mentiroso, enganador. Porque na verdade ele só quer destruir. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para te dar uma vida plena. Ele te engana. Ele te bajula quando você está nos braços do Pai, fazendo você entender essa mentira, dizendo que fora do convívio do Pai é melhor. Sai desse local que você está preso e agora vem para fora. Mas você não está preso. Aonde você está é um lugar de vida eterna, é um lugar de paz, de amor, de verdade, de aconchego. E a falsa mentira de Satanás é de te tirar e começar a iludir a tua mente com dinheiro, com prostituições, prostíbulos, coisas falsas e passageiras. Mas o final de tudo isso é um laço de morte. Mas diz a palavra, amados, que caindo em si, ele pensou e disse: quantos trabalhadores o meu pai tem, e eu aqui padecendo necessidade. Se eu voltar, talvez o meu pai me trate pelo menos como um dos empregados, mas pelo menos eu tenho o que comer. E ele decidiu voltar. Quando a palavra diz caindo em si, está dizendo que ele se arrependeu. E tem muitas pessoas precisando cair em si. Tem muitas pessoas precisando entender que está no erro, que não pode dar mais um passo à frente, porque um passo à frente já é o abismo. Tem muita gente pessoas que ainda não conseguiram abrir seus olhos espirituais. Tem muitas pessoas, amados, que precisam cair em si, reconhecer que falhou, que errou e que precisa voltar para casa, que precisa retornar ao amor do Pai. Diz a palavra de Deus que o nosso Deus é misericordioso. Diz a palavra de Deus que o nosso Deus está de braços abertos esperando um filho que se arrepende. O Salmo 51 e o verso 17 diz que um coração contrito e quebrantado são sacrifícios para Deus. Chegou a hora de você abrir seus olhos. Chegou a hora de você entender que você precisa voltar para Deus. E quando o filho retorna,
Escute, quando o filho retorna, ele vê o pai dele de longe, e o pai dele, olhando de longe, chorando, diz: olha só, aquele é meu filho que estava morto e voltou, que estava perdido e voltou. Agora coloca um anel no dedo dele, dê roupas para ele, calça ele. Os pés deles estavam, amados, cheios de bolhas. Ele estava todo maltrapilho, magricelo, desnutrido, porque padeceu necessidades. E é assim que o mundo faz. O mundo te tira de dentro da casa de Deus, bonito, perfeito, te põe em locais desagradáveis, locais chamados chiqueiro de porcos, fazendo você ver algo incrível, maravilhoso. Mas quando você cai em si, que você abre os olhos, você vê que ali não é nada disso. É tudo chiqueiro, é tudo local habitar de porcos. Quando você abre os seus olhos espirituais e enxerga isso, você está sujo, maltrapilho. Mas aí você decide voltar para a casa de Deus, porque você sabe que você tem um pai que te espera, que te ama, e agora quer colocar um anel, uma aliança no teu dedo. Você sabe o que significa a aliança? A aliança significa colocar de volta a aliança no dedo, significa trazer de volta, fazer um novo compromisso. Por quê? Entenda, quem quebrou a aliança com Deus agora precisa cair em si, retornar para a casa de Deus e receber a mesma aliança que Deus tem para a sua vida. Deus está fazendo aliança hoje para quem está ouvindo esta palavra. Deus está com a aliança renovada e quer colocar no teu dedo. Estende a tua mão, arrependa-te dos teus pecados, volta para a casa de Deus. Essa é a parábola do filho pródigo, amados. O verdadeiro significado destas três parábolas é o arrependimento, é o valor do ser humano para Deus, é um amor ímpar, um amor ágape, um amor que não tem fronteiras e medidas, barreiras que possam quebrar esse amor de Deus para mim e para você. Pai, nessa oportunidade, Senhor, eu venho aqui em nome do Senhor Jesus Cristo pedir misericórdia, clamar por misericórdia sobre a vida desta pessoa, Pai. Deus Santo, Deus Eterno, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu Filho Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. Então, Deus Santo, Deus amado, eu sei que aqui tem pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Tem pessoas que talvez, Pai, já estavam desacreditados de Ti, já não confiava mais. O inimigo já tinha sujado os seus ouvidos, já tinha colocado ilusões nos seus olhos. Pessoas que tinham uma vida perfeita e agradável dentro da Tua casa, até mesmo, Pai, pastores, pregadores que ministravam a Tua palavra, levitas do Senhor, que agora estão afastados da Tua presença, da Tua palavra. Que o Senhor possa mover a unção do Espírito Santo agora sobre eles, fazendo eles sentir a saudade do aconchego dos Teus braços e retornem urgente, o mais rápido possível para a Tua casa, para que todos nós possamos nos alegrar com essa vitória, para que nós possamos estar felizes por ter trazido de volta a Tua casa, a Tua presença, ao aconchego dos Teus braços. Mas essas vidas que agora sentiram a presença do Espírito Santo fazer fervor em suas vidas, receba em nome de Jesus, Pai. Coloca uma nova aliança na vida dessas pessoas. Renova a aliança. Fortalece em nome de Jesus.